Muitas notícias nesse vídeo aqui. Eu vou tentar cumprir a promessa de fazer várias notícias aqui, de falar de várias notícias num pequeno espaço de tempo, até porque é um vídeo pra te atualizar de várias notícias, beleza? Tô um tempinho sem gravar, semana pegada de Copa do Mundo, mais as entrevistas com os presidentes que eu falei lá atrás que não faria, provavelmente por causa de falta de tempo, tem um filho pequeno ainda também, mas acabei fazendo e espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido elucidar as coisas aí nas 3 entrevistas. E vamos embora pra gente poder falar das notícias nesse vídeo. Então eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, que você se inscreva aqui no Raiz Tricolor, isso dá uma moral grande pra gente, que já estamos passando dos 182 mil inscritos, 182 mil, falta isso aqui pra 182.500 e eu conto com a moral de vocês na inscrição aqui embaixo, beleza? Vamos embora e vamos falar das notícias. Como eu falei, são várias notícias, umas mais importantes, umas menos importantes, e a gente começa falando sobre Caio Vinícius. Umas menos importantes, né? Vocês ouviram o que eu falei. Bem, Caio Vinícius, tá? A notícia é do pessoal do Sul, é da Rádio Gaúcha, de que o Fluminense já teve um contato para negociar Caio Vinícius, volante que tá no Goiás, com o Internacional. Então, já houve um contato para tal. Segundo a publicação lá do GHZ, né, que é o Grupo Gaúcha, né, pra quem não sabe, 0 Hora e tal, o desejo do Fluminense não é de empréstimo pro Internacional, até porque o Fluminense não quer ficar mantendo o jogador pra sempre com contrato, mas sim de ter em definitivo o jogador, de passar para o Internacional em definitivo. Leia-se, ou recebendo grana, ou então que o Internacional, que tem essa ideia de oferecer um atleta em troca, só que essa ideia de oferecer alguém em troca é muito melhor do Internacional, assim, é muito mais a feição dessa ideia é muito mais pro Internacional. Resumindo, o Internacional é que quer isso. O Fluminense quer vender por dinheiro, beleza? E o Inter quer o empréstimo, mas é uma negociação que o Fluminense não vai fazer. Só explicando rapidinho, tá? Caio Vinícius dificilmente vai jogar no Fluminense. Ele tem contrato até o final do ano que vem. E ele fez um bom Brasileirão pelo Goiás. Não dá pra negar isso, não. Então, dessa forma, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer entre Fluminense e Internacional pela negociação do Caio Vinícius. A gente vem pra um outro caminho aqui agora, que é sobre Caio Paulista, tá? E a gente vai falar aqui de uma notícia do Vitor Lessa. Segundo o Vitor Lessa, e aí eu tô fazendo um combo aqui do que ele também tweetou, do que ele botou no vídeo dele, do que o próprio Mário falou na entrevista lá no canal dele, o empresário do Caio Paulista, o Eduardo Duran, já avisou o Fluminense que chegarão propostas por Caio Paulista já. Lá no canal do Lessa, o Mário Bittencourt falou que eu vi isso num vídeo também do Lessa, lá no Twitter, ele falando que o Caio Paulista chegou a receber sondagens já de clubes de fora, de clubes aqui do Brasil, enfim, então, aqui do Brasil é bom se destacar, um clube de G6, inclusive, foi um dos que entrou em contato. Vamos lá, né, só G6, você tira o Fluminense, sobra 5 times, vamos considerar Flamengo, Internacional, Palmeiras, Corinthians e Atlético Paranaense. Em ordem que eu chutaria, tá? Mais provável, Atlético Paranaense, Internacional, Corinthians, Flamengo e depois Palmeiras. Flamengo e Palmeiras eu tiro da conta, acho pouquíssimo provável. Acho que fica mesmo muito provável que seja Atlético Paranaense ou Inter e uma chancezinha de Corinthians, mas Atlético ou Inter é o que eu chutaria. Bem, o Fluminense tem 50% de Caio Paulista, gastou cerca de 9 milhões de reais para poder contratar o jogador, que tem contrato longo ainda até 2026, mas é fato que nesse ano, apesar de ser... Eu chutaria que esse foi o melhor ano de Caio Paulista no Fluminense. Ah, mas em 2021 ele teve ali aquele momento bom. Sim, mas o resto ali foi muito ruim. A reta final do ano de Caio Paulista em 21 não é bem abaixo. E esse ano acho que ele conseguiu uma estabilidade na lateral esquerda que ele talvez não tinha tido antes. Mas ainda assim, é completamente justificável não utilizá-lo. O Fluminense olhar e ver que é muito mais interessante negociar, tá? Bem, segundo o Vitor Lessa, há essa probabilidade de chegar. Deve ser apresentada uma oferta pelo Caio Paulista logo após a Copa do Mundo. E deve ser, o Vitor Lessa colocou como deve, né? Enfim, da Holanda ou da Bélgica. Ou seja, o futebol Série C.
dependendo do clube, Série D até, mas enfim, a Série C da Europa. Mas pro Caio Paulista, talvez seja interessante, e pro Fluminense também. Cara, sobre Caio Paulista, acho que o ponto é o seguinte, assim, se ele se pagar, até porque o salário dele não é alto, mas se ele se pagar, se vier uma oferta agora de 2 milhões de dólares, né, 2 milhões de euros, vai dar mais ou menos o que a gente pagou ali na parte dele, isso pela parte dele, obviamente. Se vier uma oferta agora que deixe 8 milhões em caixa, beleza, a gente finge que esqueceu disso. Óbvio que não vai esquecer, mas vocês entenderam. Pra mim a oferta é boa e leva o jogador. Diferente do Cristiano, em relação às compras, eu sempre bati na tecla sobre isso, sobre o Caio Paulista, que a Caio Paulista é mais novo. É mais fácil dele ser vendido, dele retribuir financeiramente ao Fluminense seu investimento que o Fluminense fez, do que o Cristiano, por exemplo. Era mais fácil, no final das contas lá sobre o Caio Paulista, a gente não ter gasto nada além do salário. Tem 24 anos. Vamos ver, vamos torcer pra chegar uma proposta que seria melhor pra ele, pro Fluminense e pro time que vai comprar também. Vai levar um cara muito bom fisicamente, mas que precisa ter cabeça técnica e tática também. Bem, outra notícia é que Yuri Lima, esse aí eu vou passar bem rápido, tá? Porque é aquele volante, Yuri, que era do Fluminense, estava emprestado ao Juventude. Yuri não renovou com o Juventude, o Fluminense emprestou ele pra lá. Ele tem contrato só até o final desse ano com o Fluminense. O Juventude ofereceu uma proposta de renovação, ou seja, o Fluminense não vai renovar com ele, pra ele ficar por lá, e ele não aceitou. Enfim, então, dentro disso, ele já deve ter outro clube, né? A gente imagina que ele já tem outro clube pra poder recusar. Mas, enfim, não volta pro Fluminense mesmo, não. E, por fim, uma última notícia é sobre Manuel. Manuel é a última notícia desse vídeo, que é também, segundo o Vitor Lessa, de que o Manuel recebeu sondagens do São Paulo e de clubes de fora do Brasil. Inclusive, essas sondagens chegavam com propostas de salário, de valores, acima do que ele recebe no Fluminense. Aí você fala, Gabriel, mas aí o São Paulo teria que comprar o jogador, o time... Então, não exatamente. Porque o contrato de Manuel vai até abril de 2022, e obviamente se ele já quisesse sair agora, o Fluminense teria que fazer uma negociação muito dura ali para poder segurar, e até desnecessária, porque em abril ele não poderia ser contratado, né? Tem a questão da janela. Então assim, a proposta era tentadora, só que não pro Manuel. E aí é complicado, toda vez que eu faço uma análise disso, eu tenho que destacar esse tipo de coisa. Aqui eu tô destacando o mérito da forma como a gestão Mário Bittencourt decidiu se comunicar. E já falei isso 200 vezes. Foi uma decisão de colocar o foco interno, manter estabilidade. O grupo, todo jogador adora jogar no Fluminense. Todo jogador... E aí eu tô falando 99,9%, tá? Sempre tem um Hudson da vida, por exemplo. Mas aí esse Hudson da vida, que é o cara que está reclamando e que fala alguma coisa, e me parece, na verdade, muito mais um ranço do Fluminense, da torcida, do que necessariamente do clube. Mas tirando um Hudson desse, quando acontece uma confusão dessa, esse cara sai como errado pro meio do futebol. Porque todo jogador adora jogar, todo jogador se sente abraçado, se sente privilegiado, etc. Porque a comunicação do Fluminense, ela sempre é feita para privilegiar o interno. E aí vem a instabilidade com a torcida. É por isso que o Mário Bittencourt, até em questões que ele acerta, tem gente que critica. Porque tem esse problema em relação à comunicação interna e externa, a estabilidade interna e a instabilidade externa. O caso de Manuel é um desses. O cara tá aceitando ficar... Assim, a gente cabe uma reflexão dessa. Por quê? Se você não entende isso que eu tô falando, por que Manuel tá aceitando ficar no Fluminense, podendo sair do Brasil ou ir pro São Paulo pra ganhar muito mais? É só pela Libertadores? Pô, desculpa, talvez 10%, 15%, mas não é só isso. Manuel jogou Libertadores, mano. São Paulo vai receber bem mais. O que adianta ele jogar Libertadores e ficar ganhando nada? Tem muito fator de estabilidade interna também, isso é um mérito. Então eu sempre gosto de reforçar, quando eu faço a crítica, de reforçar que, olha, tem um ponto aqui positivo, e agora que eu tô fazendo elogio, de reforçar, olha, tem um ponto negativo disso, que é a instabilidade com a torcida. Pra poder fechar, uma coisa que é notícia da entrevista do Mário Bittencourt aqui no Raiz Tricolor, em que ele sinaliza que houve procuras por Cris Silva. Chegaram a haver times interessados por Cristiano. Vai lá ver a entrevista, que lá no período em que ele fala do Cristiano, que ele fala da compra, né? Enfim, toca no assunto,
na nossa pergunta, ele fala sobre esse assunto. Beleza? Em 10 minutos, bati aí várias notícias pra você. Tinha Cano se encontrando com o presidente da CBF lá no Catar, já que a Argentina não convoca, o Brasil agora vai botar Germancano na seleção, enfim, tinha coisa mais durante a Copa do Mundo a gente sabe que o nível de notícias diminui um pouco, ainda mais com a questão da eleição amanhã. Tendo a eleição amanhã, acho que a partir de domingo, segunda, a gente deve ver mais o mercado também já chegando em relação a contratações, obviamente seja qual for o presidente que ganhar a eleição. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!